muito prazer, sejam bem-vindos ao canal Química e Segurança do Trabalho. Sou Adriano Manhães e agora dou continuidade em mais um bloco de perguntas, questões utilizadas por empresas na hora de contratar um bombeiro civil, na hora de promover um inspetor, um coordenador, um supervisor, na hora de fazer com que aquele bombeiro civil passe a ser um bombeiro civil líder diante do que ele já tem como certificações. E claro, você que busca uma recolocação, uma primeira oportunidade, você que busca uma promoção junto à área da prevenção, vem comigo, fica comigo até o final do vídeo. E já começa deixando o seu like, faça seus comentários, compartilha com os amigos e se não está inscrito no canal, se inscreve, fortalece o canal. Vamos fazer com que essa cultura prevencionista ela ganhe cada vez mais espaço dentro dos lares, dentro das famílias e dentro do ambiente de trabalho. Vamos dar continuidade através da questão de número 71. São importantes recomendações para a segurança do trabalho no que diz respeito à proteção contra incêndios, exceto opção A, proibição para fumar em locais fechados, opção B, organização e limpeza de depósitos, opção C, instalação de para-raios se preciso, opção D, manutenção adequada, opção E, armazenamento adicional de inflamáveis. Senhores, ele quer saber a respeito da exceção dentre as 5 opções quando se fala de segurança no ambiente de trabalho, se tratando de prevenção contra incêndios. Logo, percebemos que a letra E é essa exceção que nós temos que identificar, armazenamento adicional de inflamáveis. Então, se não há necessidade de você colocar ali algumas bombonas de material combustível, material inflamável, não faça, não faça. Use o sistema Just in Time. Está finalizando, faz a compra, o fornecedor entrega no tempo certo e você vai consumindo, sem ampliar sua carga de incêndio dentro da edificação. Vamos agora para a questão de número 72. Marque a alternativa correta para se obter êxito na utilização de extintores de incêndio. Opção A. O aparelho de extintor deve estar em local obstruído e em boas condições de uso. B. Sua utilização é indiferente à classe de incêndio que se objetiva combater. C. O operador do extintor deve estar preparado para seu manuseio. D. A descoberta do princípio de incêndio é dispensável para o uso eficaz do aparelho. E. Todas as alternativas estão corretas? Com isso, senhores, dentre as 5 opções, a letra C é a correta. O operador do extintor deve estar preparado para seu manuseio. Veja a letra A. Diz que o local vai estar obstruído, algo inaceitável. Todo extintor tem que estar livre do seu acesso. No caso da opção B, ele diz a sua utilização é indiferente diante da classe de incêndio. Então, cada classe de incêndio vai ter um tipo de extintor para que você possa utilizar. No caso da letra D, ele diz a descoberta do princípio de incêndio é dispensável, ou seja, é algo que você pode desprezar. Negativo, é algo muito sério, porque é a partir daí que você vai estar avaliando de fato o que tende a ser utilizado. E no caso, a letra E, ele diz todas as alternativas estão corretas. Senhores, a letra A, B e a D estão erradas, logo a E está inutilizada. Vamos seguir para a questão de número 73. É correto afirmar que, opção A, escadas em espiral de mãos ou externas de madeira também são consideradas como parte de uma saída? Opção B, os locais de trabalho devem dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que todos possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência? Opção C, as portas de batente, as de saída e as de comunicações internas devem abrir no sentido da entrada? Opção D, as portas de enrolar e as giratórias são permitidas em comunicações internas? Senhores, dentre as 4 opções, aquilo que nós temos como correto é a opção B. Os locais de trabalho devem dispor de saídas em número suficiente e dispostos de modo que todos possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. Agora, o que está anulando as outras opções, ou seja, transformando as outras opções como errada? Na opção A, escadas em espiral. Então você sabe que escadas em espiral não pode ser tratada como um meio de saída de um ambiente, uma vez que há uma emergência. No caso da opção C, ele fala sobre as saídas devem abrir no sentido da entrada. Na realidade, é no sentido para que você possa chegar até o ponto de encontro, então é para fora da edificação. E na opção D, ele fala sobre portas de enrolar. Então são aquelas portas que você encontra no comércio no dia a dia. Essas portas também não atendem à questão do projeto, ou seja, tudo aquilo que você tem
junto à proteção contra incêndio. Vamos seguir para a questão de número 74. Quanto ao uso dos extintores de incêndio portáteis, pode-se afirmar que: opção A, todos os estabelecimentos, com exceção daqueles dotados de chuveiros automáticos sprinklers, deverão ser providos de extintores portáteis. Opção B, o extintor tipo espuma deverá ser usado nos fogos de classe B e D. Opção C, o extintor tipo dióxido de carbono deverá ser usado nos fogos das classes B, C e D. Opção D, o extintor tipo químico seco deverá ser usado nos fogos das classes B e C. Opção E, o extintor tipo água pressurizada deverá ser usado nos fogos das classes A e B. Senhores, ele coloca no enunciado o seguinte: pode-se afirmar. Então, aquilo que nós temos como correto. Logo, observamos que a letra D, opção D, é a opção correta. O extintor tipo químico seco deverá ser usado nos fogos das classes B e C, conforme a literatura. Vamos observar o que está errado nas outras opções. Então, ele fala: todos os estabelecimentos, com exceção daqueles dotados de chuveiros sprinklers. Senhores, não há a condição de você ter sprinkler e deixar de ter extintor portátil. Isso não existe, então está errado. Opção B, ele fala sobre a condição de você utilizar a espuma química, a espuma mecânica no incêndio classe D. Também não pode, é proibido. E no caso da opção C, ele fala sobre você utilizar o extintor de dióxido de carbono no incêndio classe D, que é algo também que foge ao padrão, foge à norma, é proibido. E na opção E, ele fala sobre você utilizar água em incêndio classe B. Isso também não está de acordo com a norma, você não pode utilizar, você não deve utilizar. Vamos para a questão de número 75. Segundo a NR23, proteção contra incêndio, os produtos inflamáveis que queimam somente em sua superfície, não deixando resíduos, se enquadram na classificação de fogo da classe. Opção A, opção B, B, opção C, C, opção D, D, opção E, K. Senhores, materiais que queimam em superfície, conforme você se recorda, é justamente o material classe B. Logo, opção B é a resposta correta. No enunciado, ele já te dá as dicas. Produtos inflamáveis queimam somente em superfície, não deixando resíduo. Logo, incêndio classe B. Vamos para a questão de número 76. Segundo a NR23, proteção contra incêndio, a água nunca poderá ser empregada nos fogos da classe. Opção A, classe A. Opção B, classe B. Opção C, classe C. Opção D, classe D. Senhores, dentre as 4 opções, a opção correta é a letra D. Então, a água nunca poderá ser empregada nos fogos de classe D. Ou seja, é essa palavra nunca que é restritiva e proibitiva que você tem que se atentar. Então, é ela que te dá o norte para que você possa faturar essa questão com maior facilidade e tranquilidade. Vamos para a questão de número 77. O método de abafamento por areia, balde de areia, poderá ser usado como variante nos fogos das classes. Opção A e C. Opção B, B e C. Opção C, C e D. Opção D, B e D. Opção E, A e B. Senhores, quando nós falamos sobre o uso do balde de areia, observe que a letra D, opção D, é a opção correta. Então, se tratando de incêndio classe B e incêndio classe D, você pode utilizar esse tipo de recurso, uma vez que ele foi preparado, ele foi dimensionado pela Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndio, ou seja, a equipe que já está pronta para esse tipo de atendimento. É tanto que ele fala sobre o quê? O abafamento por areia, o balde de areia. Então não é uma areia qualquer, já é uma areia específica que vai atender a essa necessidade. Avançando para a questão de número 78. Em relação aos métodos utilizados para combate a incêndios, de acordo com o que determina a NR23, é incorreto afirmar que: opção A, o método de abafamento por meio de areia, balde de areia, poderá ser usado como variante nos fogos das classes B e D. Opção B, o método de abafamento por meio de limalha de ferro fundido poderá ser usado como variante nos fogos da classe D. Opção C, o extintor tipo espuma será usado nos fogos das classes A e B. Opção D, o extintor tipo dióxido de carbono será usado preferencialmente nos fogos das classes B e C, embora possa ser usado também nos fogos das classes D em seu início.
Opção E. O extintor tipo água pressurizada ou água-gás deve ser usado em fogos de classe A com capacidade variável entre 10 e 18 litros? Senhores, ele quer saber o que está incorreto dentre as 5 opções. Logo, a letra D é aquilo que nós temos como incorreto, segundo o que nos exige o enunciado da questão, que diz: o extintor tipo dióxido de carbono será usado preferencialmente nos fogos das classes B e C. Certo, dióxido de carbono, classe B e C, correto. Embora possa ser usado também nos fogos da classe D em seu início. Então, essa parte foge à regra, foge à lei, ou seja, você utilizar o extintor de dióxido de carbono na classe D de incêndio. Então, isso está errado. Logo, é o que está incorreto. Vamos para a questão de número 79. Em relação à localização e sinalização de extintores, segundo a NR23, é correto afirmar que: opção A, os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,50 m acima do piso. Opção B, os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo amarelo. Opção C, os extintores podem ser localizados nas paredes de escadas desde que não sejam de água pressurizada. Opção D, esporadicamente os extintores podem estar encobertos por pilhas de materiais desde que estes sejam de materiais translúcidos. Opção E, os extintores sobre rodas deverão ter sempre garantidos o livre acesso a qualquer ponto da fábrica. Então ele quer aquilo que nós podemos afirmar como correto, aquilo que é certo. Logo, a opção E é a que contempla o enunciado da pergunta. Os extintores sobre rodas deverão ter sempre garantidos o livre acesso a qualquer ponto da fábrica, a qualquer ponto da edificação. As outras opções você pode observar que elas estão brutas, bem assim, clara em relação ao erro, cada um dos pontos. Então, vamos avançar para a questão de número 80. Vamos fechar mais um bloco. Na norma regulamentadora número 23, proteção contra incêndio, é correto afirmar que a classe de fogo possui a seguinte classificação. Opção A. Classe A. São considerados inflamáveis os produtos que queimam somente em superfície, não deixando resíduos como tecido, madeira e papel. Classe B. São materiais de fácil combustão com a propriedade de queimar em sua superfície e profundidade e que deixam resíduos, óleos, graxas, pneu, fibra de vidro e tinta. Classe C. Quando ocorrem equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, quadro de distribuição de energia. Classe D. Elementos pirofóricos como ácido sulfúrico, pólvoras, gasolina e gás liquefeito de petróleo. Opção E. Classe E. São considerados combustíveis, pois possuem ponto de fogo superior a 100 graus Celsius. Senhores, diante das 5 opções, temos ali a classe C sendo a correta, sendo a única correta. Quando ocorrem equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadro de distribuição de energia. Então, é isso que nós temos como a única afirmativa correta. Vamos observar agora as demais. Na opção A, ele fala sobre inflamáveis. Inflamáveis não pertencem à classe A, pertencem à classe B. Na opção B, ele fala sobre queimarem em superfície e profundidade. Então, você sabe que esse material é um material classe A, não é um material classe B. Na opção D, ele fala sobre gasolina pertencer à classe D de incêndio. Nós sabemos que a gasolina pertence à classe B de incêndio. E na opção E, ele fala sobre ponto de fulgor superior a 100 graus Celsius, fala de classe E de incêndio, algo que em vídeos anteriores eu já até citei, que nós estamos aguardando um posicionamento junto à literatura, junto ao cenário nacional, embora já tenham empresas sérias, empresas que são sim muito idôneas, elas tratando já da classe E de incêndio. Entretanto, ali foi apenas para poder colocar mais uma opção para que você possa observar, analisar e tomar a decisão correta. Então, foi apenas para manter esse padrão de 5 opções. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, faça o seu comentário diante das perguntas que aqui foram desenvolvidas. E, claro, vem para essa discussão, vem para essa cultura, fortalece o conhecimento. Então, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, sucesso e até a próxima.